projeto Conexões Florestais. Meu nome é Felipe, para quem ainda não me conhece, sou professor aqui da Universidade Federal do Acre, na UFAC, e faço parte desse projeto que conta com palestras online sobre temas da área florestal. Porém, antes de detalhar mais sobre o projeto, falar um pouco do nosso curso aqui da universidade, darei boas-vindas ao Cleverson, que é o nosso moderador da palestra. O Cleverson também é nosso egresso aqui do curso de Engenharia Florestal e também do curso de pós-graduação em Ciência Florestal. E vai falar para vocês como é que vai se dar essa palestra, a questão de perguntas, a questão de como vocês vão fazer para acessar o certificado e algumas informações importantes. Então, boa tarde, Cleverson. Passo a palavra para você. Boa tarde, professor Felipe. Boa tarde, você que nos acompanha nessa tarde. Boa tarde, professor Foster. Foster já está com a gente aqui nessa tarde. É uma alegria muito grande de poder novamente rever o meu professor Foster. Um abraço. Boa tarde, professor. Boa tarde, Cleverson. Boa tarde, professor Foster. Boa tarde, Felipe. Boa tarde. Então, uma alegria muito grande de ter você nesse momento com a gente. Estamos aqui já, o professor Foster está presente, como vocês podem visualizar. E eu gostaria de saber quem é que está aí presente com a gente nesse momento. Você tem o bate-papo, você pode digitar e a gente tem acesso a esse bate-papo aqui e vamos estar interagindo nesse momento enquanto o pessoal está chegando. Você que não convidou, não perca essa oportunidade de convidar o teu colega, o teu amigo para acompanhar essa palestra que é imperdível. Logo hoje, dia 5 de junho de 2020, onde nós comemoramos mundialmente o Dia do Meio Ambiente. Então, nós teremos hoje o Dr. Foster. Ele falará sobre essa tempestade perfeita. O que seria isso? Já já nós vamos dar início a essa palestra. Então, você que está nos acompanhando, esteja interagindo no bate-papo, que a gente vai conversando com você nessa tarde. Marcelo Loureiro, boa tarde, Marcelo. Um abraço. Ficamos muito felizes que você está aí nos acompanhando nesse momento. Tem bastante gente lá no Google Meet. A Gisele está falando. O pessoal está orientando a respeito disso, Gisele, lá no Google, para trazer para a plataforma aqui. Então, enquanto isso, bem observado pela Gisele, nós vamos dar um tempinho para o pessoal se deslocar aqui para a sala. Nós temos já um grande público nessa tarde e eu quero interagir com vocês nesse momento. Enquanto o pessoal está se deslocando virtualmente, vamos dizer assim, então nós vamos conversando a respeito. Hoje nós teremos a palestra com o professor Dr. Foster Brown. Ele estará falando sobre tempestade perfeita, mudanças ambientais globais, Covid-19 e direitos humanos. Então, essa palestra é imperdível. É excelente palestra para o dia 5 de junho de 2020, em que nós comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, faça o convite, ainda dá tempo de você mandar aquele WhatsApp. Manda lá, encaminha o link da palestra de hoje com o professor Dr. Foster. Olha aqui, nós temos a Ana Clara, já cumprimentando aqui. Boa tarde, Ana Clara. Nós estamos com um ótimo público nessa tarde e nós ficamos muito felizes por você estar acompanhando nesse momento essa live Conexões Florestais. Já já o professor Felipe vai explicar a respeito desse projeto, que não inicia e acaba hoje, apenas é um início. Então, já já o professor Felipe vai abordar. Professora Berenice está falando que tem gente ainda no Meet e ela está tentando redirecionar. Então, eu espero que vocês tenham um pouco só de paciência para daqui a pouco nós falarmos sobre tempestade perfeita, mudanças ambientais globais, Covid-19 e direitos humanos, com o professor Dr. Foster Brown, que já está aqui, você pode já visualizar, o professor Foster está aqui com a gente nessa tarde. E a respeito dessas questões no Dia Mundial do Meio Ambiente, hoje, 5 de junho de 2020.
Nós temos aqui também o Nicolas, estudante de Engenharia Ambiental e Sanitária. Prazer em participar com vocês. Obrigado, Nicolas. O prazer é todo nosso. A alegria é nossa de ter você aqui com a gente. E muitas pessoas estão nos acompanhando nessa tarde. Então, eu convido a vocês a interagirem com a gente. Diga aí o seu nome, de onde você está falando. Eu tenho certeza que tem pessoas desse Brasil imenso, gigante aqui com a gente hoje, para falarmos sobre essa tempestade perfeita com o Dr. Foster Brown. Ele vai abordar as mudanças ambientais globais, Covid-19 e direitos humanos. Boa tarde. Com relação a Nádia, as vagas estão limitadas? Eu acredito que não, Nádia. Mas vai convidando aí, convida. Na hora que encher a tampa aí, vocês nos avisam. Mas vai convidando, vai trazendo aí colegas, amigos de curso, de disciplina, profissionais da área, para falarmos sobre tempestade perfeita, mudanças ambientais globais, Covid-19 e direitos humanos, com o Dr. Foster Brown, que já está com a gente. Vocês podem visualizar aí, hoje, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, nós temos aqui, mais interações. Sou estudante do primeiro período de Engenharia Florestal da UFAC, disse a Beatriz. Beatriz, muito obrigado. Convide seus colegas, fala, vamos lá acompanhar. É uma oportunidade que nós temos hoje de ter o professor Dr. Foster, e ele vai abordar tanto a questão das mudanças ambientais globais, quanto do Covid e os direitos humanos. Nós temos aqui mais participação. Professor Givanildo também já está aqui. Ele está falando que tem algum ruído. Está com ruído o meu microfone? Professor Felipe, tá? O meu está fechado. Abriu meu microfone agora. Tá tranquilo aí, professor? Eu não ouço. Estou ouvindo você bem, 100%. 9 por 9. Eu não estou ouvindo, mas vocês estão me ouvindo, né? Ok? Então, beleza. Depois eu vejo a questão. Então, aqui, nós temos aqui, Daniel Brianese. Boa tarde. Gostaria de saber se o evento é aberto ou restrito aos alunos da UFAC. Daniel, convide aí. Pode convidar colegas, amigos. Envie para quantas pessoas você quiser. Ele não é restrito, ele é aberto ao público, para a sociedade, pois o tema interessa tanto ao UFAC como à sociedade como um todo. Tempestade perfeita, mudanças ambientais globais, Covid-19 e direitos humanos, com o professor Dr. Foster. Hoje, daqui a pouco, nós iniciaremos. O professor Foster já está aqui com a gente, online. Nádia está falando que conseguiu entrar. Vamos aqui, mais pessoas interagindo. Olha aqui, professor Felipe Foster. O Joel está aqui, está falando lá de Salvador. Um abraço, Joel. Joel Jorge, lá de Salvador, Bahia. Olha aí. Vamos ver aqui mais pessoas. Vai interagindo aí, digitando o bate-papo, que a gente vai falando aqui. Me chamo Johnny, curso 4º período de Engenharia Florestal Rural do Rio de Janeiro. Um abraço. Muito obrigado por você estar aqui nessa tarde com a gente. E será um tema muito importante, mas muito mesmo. O professor Foster já está com a gente nessa tarde e estamos felizes por você estar conectado. E vamos abordar esse tema tão interessante, que é a tempestade perfeita, mudanças ambientais globais, Covid-19 e direitos humanos. Nós temos mais interações aqui, com relação a Caroline, que está aguardando, ansiosa por essa palestra top. Um abraço, Caroline. Rio Branco, Acre. Ela é top mesmo. O professor Foster é o cara
das mudanças ambientais globais, e ele vai compartilhar informações preciosíssimas nessa tarde. Então, aproveite esse tempo que nós temos ainda, antes do início da fala do professor, para estar convidando seus colegas, amigos, que hoje o tema é top, como disse a Caroline. Um abraço, Caroline. Muito obrigado por você estar interagindo com a gente e acompanhando nessa tarde. A professora Berenice está comunicando que o pessoal está sendo redirecionado aqui para a sala, então pedimos só um pouco de paciência. Para a semana que vem nós já vamos dar uma ajeitada nessa questão técnica, mas só um pouquinho mais de paciência, nós já iniciaremos a nossa palestra. Professor Foster já está com a gente, professor Felipe, professor da casa, professor Dr. Foster, ele vai abordar uma tempestade perfeita. O que seria isso, Cleverson? Tempestade perfeita. Mudanças ambientais globais, Covid-19 e direitos humanos. Então, nessa tarde, 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, vamos abordar um tema muito importante para o meio ambiente, para a sociedade como um todo, ok? Professor Givanildo, como é que está o microfone aí? O professor Givanildo tinha comentado do microfone, que estava com ruídos. Vocês podem interagir aqui, que eu tenho acesso à interação de vocês e vou conversando aqui. Jamile de Moraes está dando um oi aqui, boa tarde para todos. Abílio está dizendo aqui que é da Biologia Marinha. Mande um abraço para o Abílio da Universidade Federal, UFF Fluminense? Eu acredito que sim. Um abraço, Abílio. É uma alegria muito grande de ter você aqui nessa tarde. Me chamo Lauane, curso do primeiro período de Engenharia Florestal da UFAC. Lauane Medeiros, um abraço. Seja bem-vinda nessa tarde, assim como os demais que estão entrando. Nós estamos com um ótimo público nessa tarde para falarmos sobre tempestade perfeita, mudanças ambientais globais, Covid-19 e direitos humanos. Então, o professor Foster, daqui a pouco, ele já está online, já está acompanhando aqui os comentários, você pode continuar comentando. Professor Givanildo, obrigado pelo retorno aí em relação ao microfone. Olha aqui, professor Felipe, Curitiba, nós temos aqui, está ouvindo bem, obrigado. Que bom, nós estamos aqui em Rio Branco e o áudio está chegando muito bem aí em Curitiba, no Paraná. Uma alegria muito grande de ter vocês aqui. Federal Geoquímica da Federal Fluminense, manda um abraço. Luciane, está aqui o nosso abraço. Uma alegria ter você aqui nessa tarde, Luciane. Eu acredito que o Abílio também é isso, o Abílio confirmou. Federal Fluminense. Então, nós temos um público muito bom hoje da Universidade Federal Fluminense. Um abraço para vocês. Professora Berenice, atualizando, tem ainda 15 pessoas que estão se deslocando e ela já aproveita para pedir desculpa aí pelos problemas técnicos. Então, por favor, fique com a gente, não saia, já vamos dar início. Essa palestra ela vai ter duração em torno de 50 minutos e após a palestra ou durante a palestra você pode digitar a sua pergunta, que nós estaremos conversando, batendo um papo com o professor Foster para tirar dúvidas com relação ao que for apresentado nessa tarde. Tá ok? Vamos ver aqui mais interações. Ana Cláudia Fontes está falando que a iniciativa é muito bacana. E ainda mais, Ana Cláudia, com o professor Dr. Foster. Ele é o cara das mudanças ambientais globais. E ele vai abordar isso nessa tarde. Também vai falar sobre o Covid-19 e direitos humanos. Essa tempestade perfeita. E ele vai estar com a gente hoje abordando esses temas. Nós temos aqui mais interações. Vai digitando aí de onde você está falando. Olha aqui, Olá, sou o professor Dimas, da Engenharia Florestal da Universidade Federal do Paraná. Já fiz convite aos alunos do programa de pós-graduação, acredito eu, da UFPR. Professor Dimas, muito obrigado. Nossa gratidão aí por estar divulgando e também pela sua presença nessa tarde. Um abraço aí para o Paraná. Alegria muito grande hoje. Nós temos uma interação gigantesca aqui.
Professora Berenice atualizando aqui, falando que ainda tem pessoas que estão sendo redirecionadas. Então, por favor, peço a paciência de vocês. Daqui a pouco nós daremos início. O professor Foster já está presente, a apresentação já está no ponto, como vocês podem visualizar. Professor Felipe também aqui, ó, professor da casa, vice-coordenador do curso de Engenharia Florestal, já está aqui. Daqui a pouco ele vai bater mais um papo com a gente, antes da fala do início da palestra. Então, eu peço para que vocês estejam interagindo no bate-papo, para a gente mandar aquele abraço. O Brasil está aqui com a gente hoje, nessa tarde, para falarmos sobre tempestade perfeita, mudanças ambientais globais, Covid-19 e direitos humanos. A Cláudia Vega, né? Cláudia Vega. Oi, sou Cláudia Vega, do Centro de Inovação Científica Amazônica em Madre de Deus. Certo, professor Foster? Lá do Peru. Olha aí. Muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado por estar acompanhando nessa tarde aí. Um abraço aí para os nossos amigos, vizinhos do Peru. Professora Berenice, manda bala aí. Tem poucas pessoas no Meet. Professora Berenice, então, já está autorizando aqui. Então, eu vou convidar o meu professor e amigo, o professor Felipe. Ao final, vamos estar com as perguntas. Então, você pode ir digitando. A questão do certificado também, nós vamos... o certificado vai ser por palestra. E aí o professor vai comentar agora sobre a questão do projeto nosso, Conexões Florestais, e do professor Foster, e depois nós teremos essa palestra e as perguntas ao final, ok? Muito obrigado por você estar acompanhando. Faço o convite para continuar aí acompanhando essa live que tem como tema Tempestade Perfeita, Mudanças Ambientais Globais, Covid-19 e Direitos Humanos. Professor Felipe. Obrigado, Cleverson. Muito boa a sua mediação aí. Animou o pessoal, né? Obrigado por essa apresentação. Então, agora, antes de nós iniciarmos a palestra, como nós temos gente do Brasil inteiro, né? Deu para perceber, e de outros países também, falar um pouquinho do nosso curso, da UFAC também, da universidade, do nosso curso, e depois falar um pouquinho, né, de quem é o nosso palestrante, né? O nosso professor Dr. Ive Fossen-Braun, né? Então, antes de iniciarmos a palestra, falar um pouquinho da nossa universidade, que foi reconhecida em 1931 como Universidade Pública Federal Brasileira do Estado do Acre. É a única, né, universidade federal aqui do Estado do Acre. Seus campos eles estão localizados aqui em Rio Branco, em Cruzeiro do Sul e também em Brasileia. E aqui na universidade, na UFAC, nós temos 2 cursos de engenharia florestal. O curso aqui de Rio Branco, que foi criado em 1999, com a sua primeira turma em 2000. Né? Esse curso ele faz parte do Centro de Ciências Biológicas da Natureza, o CCBN, que além desse curso temos também curso de engenharia agronômica, engenharia em ciências biológicas, física, química e medicina veterinária. Né? E lá em Cruzeiro do Sul, o campus Floresta, nós temos também um curso de engenharia florestal criado em 2005. Né? E a sua primeira turma deu-se início em março de 2006. Com o esforço aqui dos professores, dedicação, foi possível aprovar também o programa de pós-graduação em ciência florestal, em 16 de dezembro de 2015. E já no ano de 2016, iniciou-se, né, as aulas, as atividades, tendo como foco principal atender a necessidade regional de estudos na área florestal e desenvolver o conhecimento e manejo sustentável de florestas para a produção de produtos madeireiros e não madeireiros. O programa conta com 14 professores, entre permanentes e colaboradores, e já formou mais de 30 profissionais. Então, já apresentando aqui o nosso curso, apresentando a nossa universidade para aquelas pessoas que são de fora, né? Vamos falar um pouquinho agora do nosso evento, né? O projeto Conexões Florestais.
o ciclo de palestra do projeto Conexões Florestais. Esse projeto ele foi idealizado pelo professor Dr. Marco Amado, o nosso atual diretor do Centro de Ciências Biológicas da Natureza, e também pela professora doutora Kate Rosiane Mendes Pereira, que é a coordenadora do projeto. O projeto ainda conta com alguns professores aqui do nosso curso de Engenharia Florestal do Campus Rio Branco e também professor lá do Campus Floresta, né? Além de nós, professores, também temos um técnico administrativo conosco, alunos e egressos do curso de Engenharia Florestal e do programa de pós-graduação em Ciência Florestal, nos dando aqui também, né, a sua contribuição para que a gente conseguisse fazer esse ciclo de palestras e apresentasse para vocês. Então, é um projeto na qual ele vai se constituir em palestras na área florestal, então palestras, debates voltadas para a área florestal, e essas palestras vão estar divididas em várias áreas, né? Então, área do meio ambiente, ensino, pesquisa e extensão florestal, produtos e serviços florestais, produção e manejo florestal, né? Então, são essas 4 áreas na qual vão se inserir as palestras, os temas das palestras, que excepcionalmente hoje será na sexta-feira, por conta do Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Então, em comemoração a esse Dia Mundial do Meio Ambiente, a palestra está dando início hoje é a abertura desse ciclo de palestras, mas a partir de semana que vem, às terças e quintas-feiras, às 17 horas, horário de Brasília, nós teremos um tema, né, relacionado a essas áreas que eu falei anteriormente. Então, horário do Acre às 15 horas, horário de Brasília às 17 horas, a partir de semana que vem, toda terça e quinta-feira. Então, esse aqui era a nossa apresentação, né, do nosso projeto, do nosso curso, dos nossos cursos aqui da UFAC, né? E agora podemos passar a falar do nosso palestrante de hoje, né? O professor, pesquisador, cientista, né? Dr. Iver Foster Brown, né, que já deixo os nossos agradecimentos por ter aceitado, né, fazer parte aqui iniciar, né, essa nossa palestra de abertura, né? Então, em nome de todos da equipe aqui do projeto, já deixo os meus sinceros agradecimentos. E antes de eu passar a palavra, né, vou falar um pouquinho, né, para vocês quem é o pesquisador, o professor, cientista Dr. Iver Foster Brown, né? O Dr. Foster Brown, ele tem o título de doutor pela Universidade de Northwestern, em Chicago, em 1981. Ele trabalhou como docente na Universidade Federal Fluminense em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, na pós-graduação em Geoquímica Ambiental. Atualmente é cientista sênior do Centro de Pesquisa de Woods Hole, nos Estados Unidos, e via convênio desde 1993, atua como parte do corpo docente permanente dos mestrados de Ecologia e Ciência Florestal da UFAC. Deu aula na pós-graduação em Ciências Florestais Tropicais do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA, nos anos de 2012 a 2016. É membro do painel científico para avaliar a colaboração entre Brasil e Reino Unido na área de ciências do clima, de 2018 até o presente momento. Foi agraciado, né, como cidadão honorário do Acre, cedido pela Assembleia Legislativa em 2006, por ações durante os desastres de incêndios florestais de 2005. Personalidade do ano de 2018 pelo Ministério Público do Acre e cidadão honorário de Rio Branco, cedido pela Câmara Municipal em 2019. Então, com esse currículo vasto aí, nosso palestrante de hoje, já deixo aqui novamente nossos agradecimentos. Espero que todos tenham uma excelente palestra, aproveitem bastante, façam perguntas, né? Que é uma palestra muito importante, um tema muito relevante, muito atual, né? Não poderia ser mais atual do que isso. Então, professor, a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Boa palestra a todos. Felipe, muito obrigado pela introdução. E Cleverson, você fez um trabalho fantástico de mediação. Eu sou muito agradecido e honrado. Vocês me pediram para fazer essa palestra. Palestras são uma oportunidade de aprender um bocado de coisa. E a organização de Felipe, Marco Amaro, Kete Pereira e outros têm feito com a Adriana
fazer esse programa, eu acho que vai ter bons frutos. Porque precisamos abordar, estamos na frente de uma nova normal, e esse tipo de discussão é extremamente válido, é importante nesse momento, como as próprias sociedades estão encontrando novos caminhos. É interessante ouvir pessoal, a Luciane da UF. Eu passei há vários anos em Rio de Janeiro, eu aprendi muita coisa lá com os alunos e professores. E Cláudio, lá da Cíntia, e Madre de Deus, estou muito feliz e espero que todos estão continuando a fazer um excelente trabalho que eles têm feito. Deixe-me tocar agora o assunto que nós vamos tratar, que é tempestade perfeita, mudanças ambientais globais, Covid-19 e direitos humanos. Parece uma mistura um pouco estranha. Então, eu queria começar com essa imagem aqui, que você vê o furacão Florence, em 1918, que, de certa maneira, parece como tempestade perfeita. De onde vem essa frase, uma tempestade perfeita? Na verdade, tem uma história que dura mais de 100 anos, mas em 1991, teve 3 fatores que reforçaram para criar uma tempestade extremamente potente no Oceano Atlântico do Norte. E ficou popularizado porque virou um filme sobre essa. Mas, em conceito, é uma ideia onde você tem a combinação rara de eventos que podem, via sua interação, produzir um resultado impactante, muito maior do que você pode imaginar, baseado nos eventos, os processos individuais. Qual é a relação entre mudanças ambientais globais, Covid-19 e direitos humanos? E como eles podem interagir nesse conceito de tempestade perfeita? Isso envolve, em parte, visões do mundo que estão em mudanças. Cada pessoa tem uma visão no mundo. Nós compartilhamos, sim, mas cada um tem sua própria versão, que, em outras palavras, nós temos mais de 7 bilhões de visões do mundo. E essas visões são construídas com um conjunto de conceitos chamados paradigmas, que permite que a gente processar, analisar, entender o que está acontecendo. Estamos cheios desses paradigmas, e para nós, esses paradigmas são nossa realidade. Até que mudem esses paradigmas, ou parecem fatos que não enquadram nesses nossos paradigmas. Um exemplo, dá uma pensada. 6 meses atrás, qual seria a resposta se alguém tivesse falado de pandemias para você? O que é pandemia? Não tem nada a ver, eu não estou interessado. Agora, eu acho que a pandemia faz parte dos seus paradigmas atuais. E vamos olhar um símbolo. Se eu tivesse visto esse símbolo 6 meses atrás, eu ia pensar, um tipo de jogo baseado em futebol ou alguma coisa assim. E agora é modelo do novo coronavírus, que, mas sua presença nessas ações, está gerando uma série de novos paradigmas. Essa palestra é sobre problemologia. O ideal é chegar para a solucionologia, mas o problema é, se a gente não define bem os problemas, as soluções não vão dar certo. Mas o fim do nosso trabalho como professor universitário, como profissionais nessa área, é ser solucionólogos. Que é essa que a sociedade quer, soluções dos problemas que nós estamos enfrentando. A pergunta é, somos globalizados? Essa é uma frase carregada
até tem um certo conteúdo paradigmático, mas somos globalizados numa coisa que nós fazemos cada minuto, que é respirar. Cada respiração você está interagindo com o ciclo global do oxigênio. O oxigênio que está entrando nos pulmões não é só que vem da árvore ao lado. Provavelmente tem oxigênio que foi milhares de anos atrás liberado para uma planta, por exemplo. E nós, com o CO2 esperando, entra nesse ciclo processo. E cada vez que nós bebemos água, também estamos interagindo com o ciclo global de água, o ciclo global hidrológico. Então, somos globalizados. Aliás, nossos átomos fazem parte de uma história que vai 6 bilhões de anos. Então, vamos para a primeira parte do título, Mudanças Ambientais Globais. Eu vou dar uma definição científica, mas também vou dar outra que é mais simples. Mas vamos usar a definição da União Geofísica Norte-Americana. Mudanças ambientais globais abordam perturbações químicas, biológicas, geológicas e físicas da superfície, oceano e ciclo hidrológico da Terra. Com atenção especial a escalas de tempo de décadas a séculos, a perturbações causadas por humanos e os impactos na sociedade. Você vê em negrito alguns dos focos que vai ser abordado aqui nessa palestra. Perturbações, escala de décadas ou séculos, causado por humanos e os impactos. Uma outra definição mais simples é a seguinte: mudanças ambientais globais, o que está acontecendo com a nossa casa. E nossa casa, nesse caso, é a Terra, seja natural, seja por atividade humana. Agora, tem uma versão onde o ser humano está envolvido no processo. Então, nesse caso, as mudanças ambientais globais antropogênicos são um resultado, basicamente, de uma grande aceleração da atividade humana desde 1950. Eu tenho 68 anos e foi concebido nesse ano. Então, esse é dentro da vida de uma pessoa. Claro, houve impactos antes desse tempo, mas o grande força tem acontecido nesses últimos 60, 70 anos. Aqui é um gráfico, não se preocupe de ver os detalhes, mas eles mostram a forma dessa aceleração. Ele começa em 1970, 1700, e vai até 2010. E você vê, depois de 1950, as curvas sobem em várias coisas. Durante minha vida, a população mundial aumentou 3 vezes. O PIB mundial aumentou 10 vezes. O consumo de energia aumentou 5 vezes. E tivemos aumento da demanda para água, transporte, adubos, etc. E esse tem implicações nos sistemas naturais do planeta. Nós temos subidas de gás carbônico, óxido de nitroso, metano. Esses são gases de efeito estufa. Pesca marinha acelerou até o ponto que já colocaram em perigo os estoques que nós temos no mar. A perda de florestas tropicais, temperatura, acidificação dos oceanos, cúmulo de nitrogênio e perda de biodiversidade, só para listar algumas dessas mudanças ambientais globais que está acontecendo. Nós estamos, com esse processo, entrando no antropoceno, um novo período geológico onde a atividade humana é significativa no nível global. Nós, como humanidade, tem um papel agora bem concreto que está acontecendo nos processos globais. Aqui, para você, tem uma lista de vários processos
é uma tentativa por um grupo de cientistas de ver quais são os limites disso. Nessa palestra, vamos falar rapidamente sobre 4 desses: integridade da biosfera, mudanças climáticas, mudanças da Terra e fumaças e aerossóis. Mas tem outros que estão nessa lista também. E minha recomendação é que esses assuntos só vai aumentar a importância, que todo mundo vai estudando esse assunto para ser o cidadão para esse século XXI. Temos um problema. Ok. Ok. Aqui um exemplo do que é acontecido. Desculpa, na mudança do sistema do PowerPoint para esse sistema, houve um deslocamento de algumas figuras. Mas temos um impacto humano em várias coisas. Nesse caso, a mudança em redução de mamíferos terrestres de 7 vezes, desde o tempo onde a humanidade chegou, vamos dizer, efetivo, isso seria alguns milhares de anos atrás, até agora. E temos uma redução de 5 vezes na biomassa de mamíferos. Desculpa também se foi deslocado. A situação atual de mamíferos é a seguinte: nós temos seres humanos, agora são quase 10 vezes mais biomassa do que mamíferos selvagens existem no planeta. E o gado, porcos, principalmente, são 14 vezes mais do que os mamíferos selvagens. E desse grupo, que tem uma espécie, que é o ser humano, que é tão grande que eu sou uma espécie, não tem outros. Então, é prato cheio para pandemias. A redução de florestas também tem acontecido. Também peço desculpas pela alteração do gráfico. E reduziu pela metade. Então, tivemos, no passado, 60 milhões de quilômetros quadrados e agora somos 30 milhões. Onde estamos agora, eu estou falando de Rio Branco, mas pode incluir Porto Maldonado, outras áreas, Rondônia também, essa parte da Amazônia, é um centro de várias mudanças ambientais globais. Clima, uso da terra, de biodiversidade, etc. E vamos olhar o uso da terra. Aqui o Rio Branco, 1984. Então, se você vê áreas claras, são áreas que foram desmatadas em pasto, principalmente, ou em áreas agrícolas. 10 anos mais tarde, você vê, já avançou bastante. Em 10 anos, houve uma mudança que deu para ver tranquilamente. Em 2004, mais 10 anos, você vê a situação, já a ocupação humana já está estendendo só aqui em Rio Branco. 2014, mais ainda, consolidação de muitas áreas e as florestas que tem nessas áreas cada vez mais fragmentadas. Em 2016, você vê mais ou menos a situação perto da nossa realidade atual. Agora, estamos observando que esse desmatamento, que é um processo taxa, tem sinais que estão aumentando. Aqui, um exemplo, olhando de abril desse ano versus desmatamento em abril de 2019, produzido via
Amazon, evolução. Você vê, para a Amazônia, a diferença é bem marcante em abril. Já um sinal que esse ano é bem provável que vai ter um desmatamento bem maior do que o ano passado, que, por sua vez, foi grande. Aqui mostra uma tabela de desmatamento do Acre comparando os 2 km² desmatado em abril em comparação agora desse ano, 6, aumentou 3 vezes. Mais uma outra coisa específica para a nossa região, que desmatamento está bem acelerado esse ano. E esse trabalho da Sonaira Silva, professora da UFAC em Cruzeiro do Sul. E você vê dos estimativos, 6 km² e aproximadamente 600 hectares. Então, você vê a Eletra, ela digitalizou um valor basicamente 6 vezes maior. Então, aqueles valores que você viu provavelmente subestimativas sobre desmatamento que já aconteceu até esse ponto. E pessoas que talvez não conheçam a área, como o Jorge, lá de Salvador, o desmatamento acontece agora, vai secando, 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 e quando chega na auge de época seca, se coloca fogo. Então, essas áreas desmatadas, eventualmente, vai virar fontes de calor e fontes de fumaça. Ok, em termos de mudanças ambientais globais, nós temos desmatamento. E o que nós temos para agora, em nossa região, aqui no Acre, nós temos mais desmatamento do que em anos recentes. Esse desmatamento vai levar a queimadas e as queimadas vão produzir fumaça. A importância disso vai ficar evidente mais na frente. Então, nessa parte de fazer a tempestade perfeita, nós temos toda uma indicação que nós vamos ter desmatamento bem maior esse ano do que em anos anteriores. Mais uma parte dessa equação para a tempestade perfeita. E o clima? Como tem sido o clima aqui? Bem, aqui são dados globais para o período de janeiro a abril, comparando em todos os anos, 140 anos. E esse ano, no nível global, nós estamos no segundo ano mais quente em todo esse histórico. Só para você ter uma ideia, o único que foi maior foi em 2016. Nós temos também esse aumento de temperatura acontecendo na Amazônia. E se você olha desde 1970, nós temos tendência subida de temperatura durante esse período. Varia muito de um ano para o outro, especialmente por causa do El Niño. Mas se você olha na questão decadal, é uma subida marcante. Mas não só a temperatura está aumentando. O período seco está prolongando desde a década de 70. O aumento na parte de transição da época seca para a época de chuvas é quase um mês. Tem aumentado nas últimas décadas, desde 1970. Nós já estamos vendo impactos, temperaturas mais elevadas acontecendo em áreas desmatadas no Mato Grosso, redução de chuvas em Rondônia, fatores que são muito preocupantes, porque essa é uma tendência que continua avançando e agora está acelerando. Nós temos sinais de intensificação de eventos extremos nessa parte da Amazônia, que está acompanhando as temperaturas. Secas severas nos anos 2005, 2010, 2016, cada um mais extenso do que os outros que antecedem. Inundações recordes
de Rio Branco em 2012 e 2015, inundação recorde de Rio Madeira em 2014, quase colapso de abastecimento da água em Rio Branco em 2016, e cerca de 1 milhão de hectares de florestas queimadas no Acre desde 2005. Um trabalho feito, muito bem feito, de doutora Sonaira Silva. Mas vamos sair um pouco de só a parte de números dos cientistas. Vamos olhar as observações de comunidades rurais. Aqui é 2009, antes da seca de 2010. É uma comunidade indígena Xananaua. Foi feita a pergunta, antes de iniciar uma atividade, se eles observaram alguma mudança, se foi uma mudança, o que foi que eles observaram. E a resposta foi a seguinte: muito calor, rios e igarapés e lagos secando, muita seca prejudicando as plantações, ar poluído, água poluída, grandes queimadas e desmatamento. Uma história que parece atualizada, mas já falando lá em tempo de 2009. Outras partes da nossa vizinhança, essa é Madre de Deus, Acre e Ibéria, foi juntando com um grupo de extrativistas, castanheiros seringueiros, dos 3 países, e fizemos a mesma tipo de pergunta. Isso foi feito em colaboração com Elsa Mendonça. Aqui, pessoas de Pando chegaram a dizer que aumento da temperatura, secas, doenças, dengue, gripe, resfriado, conjuntivite, chuvas intensas com ventos. Então, ele já está observando mudanças. E em Puerto Maldonado, em 2010, um grupo de lideranças indígenas notaram que a produção de castanha está baixando. Menos água na taboca. Os rios estão baixando. Mais calor, menos chuvas. Mais ventos do que antes. Friagens diferentes. Baixa produção da agricultura. Menos peixes, sapos e rãs. E eles estavam notando isso por pelo menos 10 anos. E uma conversa com, nesse caso, com os seringueiros. Nesse caso, no Seringal Porangaba, Reserva Chico Mendes. E antes, a floresta não pegava fogo. E agora, como ele notou em 2015, se não recebe chuva por 4 semanas, ele pode pegar fogo. Então, tem as mesmas coisas que estamos vendo na ciência. Aqui, por exemplo, esses eram para ser secas severas de uma vez por século. E a separação foi só de 5 anos. Essas observações que você ouviu antes está sendo confirmado por estudos científicos, indicando que as chuvas estão sendo mais fortes, secas mais fortes nas últimas décadas. E o 2016 foi mais forte, pegando a maior parte da Amazônia do que 2005 e 2010. Só um alerta da Universidade de Califórnia, Irvine, coloca em maio uma estimativa de risco de fogo para as regiões. Nesse caso, são Acre e Pando. Em 2015, não foi grande dificuldade. Em 2016, aquela seca, sim, foi um perigo bastante e queimou muito. 2018, não tinha. 2009, tivemos problemas com fogo inicial. Mas agora está uma indicação que vai ser mais forte ainda. Desculpa, eu tive problemas com formatação. Aqui é a previsão desse grupo. Você vê para 2020
onde eles estão nesse indicador. A linha marrom é a previsão que eles tiveram desde 2003. E eles acertaram, se não a intensidade de 2005, e que é preocupante que a ponto mediana desce é maior do que 2016, 2010 e 2005. Se isso se materializar, nós vamos ter uma seca severa esse ano. E o que aconteceu com qualidade de ar em 2005 e 2010? Aqui uma visão, o que aparece à tarde em Rio Branco. Tivemos valores chegando até 4.000 microgramas por metro cúbico, que é 100 vezes mais do que era recomendado. Os valores extremamente altos. E não foi, e afetou problemas respiratórios. E aqui uma visão, você vê a fumaça não está localizada em um lugar só. A branca é nuvem, mas o resto de cinza é fumaça cobrindo centenas de milhares de quilômetros quadrados. Em 2010, tivemos a mesma situação, um pouco menos intenso, tivemos que suspender aulas. Então, a segunda mudança ambiental que estamos vendo é provável seca severa para esse ano, que combina a tendência decadal do período de seca se prolongando e está associado com anomalias de temperatura nos oceanos Atlântico e Pacífico. E o que acontece, tanto em 2005 como em 2010, a fogo entra na floresta. E esses incêndios florestais produzem fumaça, muitas vezes em grande quantidade. Então, nós temos uma tempestade perfeita que tem mais desmatamento previsto e uma seca severa provável também, mais forte do que nos últimos anos. Agora vamos pular para outra mudança ambiental global, que é a Covid-19. Uma maneira de pensar que é a biosfera dando troco. Se a gente falou sobre o que estamos fazendo na biosfera, a biosfera responde também. Aproveitando que temos 7 bilhões de indivíduos da mesma espécie. Essa pandemia foi previsível. Estamos esperando, aliás, pessoas estavam com medo que poderia ter sido pior. Mas mesmo sendo alguns grupos preocupados com isso, não chegou a parecer uma preocupação geral. Então, a falta de preparação para basicamente a maioria dos países, com exceção da Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, a Finlândia, alguns outros, não estava preparado para um evento tão forte desse. E esse pode ser um exemplo do que podemos olhar mudanças climáticas como um tipo de pandemia em câmera lenta. Até ontem, os casos estimados no mundo já passaram 6 milhões, com mais quase 400 mil mortes. Aqui no Brasil, temos mais de 600 mil casos e mais de 34 mil mortes. Uma das preocupações com o Covid, que tem um impacto no corpo, especialmente no sistema respiratório. Além dos infectados, existem recuperados com sequelas. Então, pessoas que sobreviveram, mas tinham danos nos pulmões. E, no momento, estamos entrando no pico da pandemia aqui no Acre. Então, vamos ver se aparece. Infelizmente, tive problemas na transferência da imagem. Mas o que mostra que tem um aumento nos últimos 5 ou 6 dias, já alcançando 70% da mortalidade natural que nós temos.
É um pouco mais difícil, perdão, a qualidade dessa coisa, mas esses são os números de infectados recuperados, desculpa, números de mortes acumulados por 100 mil. No Brasil, é 15. No norte, é 33. No norte do Brasil está tendo um impacto maior. Acre é 19, mas a gente está preocupado, pode ir na direção do Amazonas, que já agora tem 52, que é o dobro que nós temos em termos de mortalidade. Os Estados Unidos tem 31 como modelo, mas Nova York tem 150. Esperamos que nós não vamos no caminho para Nova York. Califórnia é menor do que nós temos em termos de 11 mortes por 100 mil. Então, estamos no iniciado do processo. Infelizmente, isso não funcionou com era para ser uma série de imagens, mas temos a rede de sensores de qualidade de ar montado via Ministério Público e o FAC. E nessa rede está funcionando. Abaixo é acesso se quiser saber. E essa figura está mostrando, nos últimos meses, o nível de material particulado no sensor em Assis Brasil. Você vê, de agosto e setembro, valores chegando até mais do que 100 microgramas por metro cúbico, que seria 4 vezes o máximo permitido pela Organização Mundial da Saúde. Então, nossa preocupação, se o ano passado tinha esse comportamento e nós temos agora desmatamento mais elevado, seca vai ser mais pronunciado, o potencial para ter muito mais fumaça é uma probabilidade grande. Espero que... ok. Ok. Aqui é um artigo publicado recentemente que indica a associação de material particulado, que é basicamente fumaça, tem a ver com mortalidade de Covid-19. E na conclusão deles, eles fizeram um pequeno aumento de concentração a longo prazo, quer dizer, período longo, material particulado, leva a um aumento grande na taxa de mortalidade do Covid-19. O que nós vamos enfrentar se as primeiras duas coisas aconteceram? E nós vamos ter grande aumento de fumaça. Se for como 2005, vai durar semanas até meses, com valores muito mais elevados. Essa é a preocupação. Então, tempestade perfeita que nós temos desmatamento mais alto, seca severa mais forte, os dois produzindo mais fumaça do que normal, mais uma população mais suscetível a problemas respiratórios, porque o pico de Covid está chegando e depois do pico vai ter pessoas com sequelas. Então, a preocupação, previsão, podemos ter alta mortalidade. Não está certo. Qualquer previsão pode estar errado. Mas que erro você prefere? Errar ser cauteloso demais ou não ser cauteloso o suficiente? Ok. Essas são palavras de uma eletricista que estava trabalhando na minha casa em abril. Ele tem problemas de asma e problemas renais. Ele é acriano, mora aqui faz muitos anos, óbvio. Ele me pediu, disse, doutor, por favor, fala para as autoridades. Se tiver muita fumaça esse ano, vai morrer muita gente. Então, você não precisa ser especialista ambiental para sentir que a tempestade está chegando. Mas tem outro lado dessa. É uma tempestade.
mas nós não somos no mesmo barco. E essa entra na questão, como você pode me, em termos de direitos humanos. Os impactos desses processos podem afetar grupos de maneira diferente. Mas vamos começar um pouco quais são direitos humanos. Eu sou cientista ambiental, não sou advogado. Aqui você vê uma reunião para discutir isso em Genebra. Uma maneira na história mais ou menos recente que foi fundamental dessa foi a Declaração Universal de Direitos Humanos, 1948. Então, temos raízes dessa de 72 anos. E essa declaração tem algumas frases aqui. Todo ser humano tem direito à vida, liberdade e à segurança pessoal. Todo ser humano tem direito à liberdade, opinião e expressão. E todo ser humano tem deveres para a comunidade, a qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Às vezes, a discussão sobre direitos humanos envolve, essa é só para bandidos. Não é. A situação é universal. E na Constituição, artigo número 5, no título 2, capítulo 1, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade e nos termos seguintes. Então, ele vai distinguir. Mas você vê a questão de igualdade embutida no conceito de direitos humanos. Mas coisas, desastres em geral, e Covid é um desastre, e as mudanças ambientais globais que a gente está falando expõem fragilidade e fortalezas da sociedade, mas também suas desigualdades. Então, vamos voltar para a Declaração Universal de Direitos Humanos, artigo 3. Tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ok. Aqui, para você saber, é a mortalidade cumulativa por milhão de pessoas de 4 países: Argentina, Uruguai, Costa Rica e Brasil. E quando temos essa discussão sobre economia, vidas, etc., também se envolve a questão de direitos humanos. E você vê a diferença entre o que tem acontecido nos últimos 2 meses. A mortalidade por capita no Brasil é 11 vezes da Argentina, 20 vezes do Uruguai, 70 vezes Costa Rica. Então, estamos vendo que muitas vidas foram perdidas nesse processo. Está sendo perdidas. E será que isso pode ser considerado uma violação de direitos humanos? Porque, obviamente, tem alternativas. Eu coloco isso, não vai dar tempo para eu discutir isso, nem eu tenho uma capacidade de participar bem nessa discussão, mas eu queria levantar essa pergunta. Mas não é só aqui no Brasil, ou entre os países, está dentro dos países também. Aqui um exemplo de Massachusetts. Obviamente, se tem mais casos de Covid, você vai ter mais pessoas doentes e mais mortes. Nesse caso, você pode comparar em Massachusetts, que é a média, aquela linha preta lá embaixo, você tem, vamos dizer, 50
casos de Covid por 100 mil pessoas. Mas uma comunidade, um bairro de Boston, que tem principalmente imigrantes e afro-americanos, a situação é 5 vezes mais alta. E tem indicações, não só os casos são mais 5 vezes, mas a mortalidade pode ser até mais do que 5 vezes mais para essas pessoas, por problemas crônicos de saúde, que eles têm mais do que outras partes das comunidades, outras pessoas, e por falta de facilidades. Então, nós temos em situação que desigualdade pode matar dentro dos próprios países. E eu estou vendo alguma literatura, infelizmente, não deu para organizar aqui no Brasil, a mesma abordagem, mesmo tendência está sendo feita, mas com problemas de acesso dos dados. Em conclusões, tempestades perfeitas são metáforas para interligação de problemas. Nesse caso, que vai desde mudanças ambientais globais a direitos humanos. Problemas interligados significa uma coisa importante, que uma solução pode resolver mais do que um problema. Aliás, uma exigência. Mas quando a gente começa a pensar, que é uma outra palestra, nas soluções, nós podemos ver que uma coisa pode ajudar em várias desses problemas. Agora, especificamente, caso de fumaça este ano, para a nossa região, e pode afetar muita gente, muitas pessoas. Controlar queimadas e incêndios florestais vai ser chave para os próximos meses. Chave. Finalmente, mudanças climáticas parecem como uma pandemia de câmara lenta. Precisamos agir porque depois dessa pandemia, nós vamos ter a pandemia de clima. E precisamos se tornar solucionólogos. É um assunto para outra palestra. E, finalmente, estamos juntos nessa viagem e vamos fortalecer os barcos de todo mundo. Obrigado pela atenção. Deu certo aí? Está me ouvindo? Obrigado, professor. Excelente palestra. E nós continuamos com um ótimo público nessa tarde que acompanhou a respeito desse tema tão importante, como disse o professor Felipe, tão atual, mais atual que isso, impossível, e até falando a respeito dos problemas que nós podemos ter futuramente e muito em breve, que é a questão climática. Nós agradecemos você que está nos acompanhando e já pedimos que você digite a sua pergunta. Já temos algumas perguntas, professor Foster, a respeito, mas antes das perguntas, eu gostaria de falar aqui alguns comentários em relação ao professor Foster. A Alcivânia, ela falou assim: um prazer rever o querido Foster Brown, um grande mestre. O Renato Campelo também, Foster, grande abraço. Geoquímica da UFF, da UF, como o professor mencionou durante a palestra. E nós temos algumas perguntas aqui, você vai interagindo com a gente a respeito das suas dúvidas. Pode colocar no bate-papo aí. E também eu vou fazer o seguinte comentário a respeito do certificado. Antes de começar a colocar as perguntas, o certificado, eu peço que vocês abrem uma janela aí no computador de vocês ou no celular e volte lá no Google Meet, tem o link para estar acessando os seus dados cadastrais para que a gente
emita o seu certificado da palestra de hoje. Ok? Então, lá na sala do Meet, como vocês foram direcionados primeiramente para lá, esteja lá. Se você tiver algum problema com relação ao link, digita o seu nome e o seu e-mail aqui no bate-papo, tá ok? Se não conseguir acessar lá, para emissão de certificado, ou você utiliza lá o Google Meet para ter um link lá de formulário com relação aos dados cadastrais para sair no certificado, ou você digita o teu nome e e-mail, o nome completo aqui no bate-papo, que a gente entra em contato com você, preenche o certificado e encaminha para você no e-mail. Tudo bem? E também, várias perguntas aqui, professor Foster. Já, se prepara aí, se aquece. O professor Foster é um atleta. Ele tem um histórico de atleta muito grande. Ele tem a prática semanal de atleta, então o professor já está se preparando ali para responder. Tem várias perguntas aqui. Já a gente coloca. Eu vou fazer um convite, fazer um merchan aqui. Um convite, você que está nos acompanhando nessa tarde, à noite nós teremos uma live, um debate. É uma metodologia diferente, que é em formato de bate-papo sobre o projeto RECA. Então, eu faço esse convite para você acompanhar. Vai ter um representante do RECA hoje às 20 horas, horário do Acre, 22 horas, horário de Brasília, o projeto RECA, que fica localizado em Rondônia, que é um sistema agroflorestal. Nós vamos ter um bate-papo com o pessoal de lá para falar um pouco mais sobre o RECA. Então, se você não sabe o que é o RECA e tem curiosidade, convido para você logo mais no meu canal, Cleverson Carvalho, às 20 horas. Digita lá no Google Cleverson Carvalho, como está aqui, ó, Cleverson CV Carvalho, ok? Então, às 20 horas, horário do Acre, hoje, sexta-feira, convido você. Você é o nosso convidado para estar assistindo a respeito do RECA. Professor Foster, então vamos lá. Tem algumas perguntas aqui. E enquanto o pessoal estava fazendo a questão de preenchendo o link lá no Meet, ou mandando mensagem aqui com o nome completo e e-mail para emissão do certificado, estava falando então dessa palestra, desse bate-papo que teremos hoje às 20 horas no meu canal, Cleverson Carvalho, com um representante do RECA. Professor, o Alcides ele perguntou o seguinte: qual a sua avaliação sobre a reabertura gradual dos serviços não essenciais antes da redução do número de casos e óbitos do Covid-19? O que eu vou falar que não sou especialista nessa área. Mas olhando o que está acontecendo em outras áreas, por exemplo, Chile estava basicamente sob controle. Eles fizeram uma abertura que não foi muito efetiva e agora eles estão com quase um crescimento exponencial de mortalidade. Existe o perigo. Eu diria que a questão é para os responsáveis, nesse caso do governo, junto com o pessoal do comércio, com cientistas, analisar quais são as opções que tem. Os dois extremos matam. Fechar completamente por muito tempo, pessoas não aguentam. Tá? E você pode ter pessoas até morrendo de fome. Por outro lado, você abre, você vai ter um problema muito sério de muitas pessoas doentes, de vez, e sem capacidade para tratar. Então, o sofrimento vai ser extremamente alto. Está no momento de juntar e ter essa discussão e planejamento e aproveitar as experiências dos outros. Então, essa seria a minha sugestão, de usar nossas cabeças, juntar com os outros, todos os outros membros da sociedade e trabalhar nisso, porque sempre tem custo.
mas o custo de vida é muito alto. Sim. Professor, tem essa questão social e questão ambiental, tem que equilibrar para que não tenha grande prejuízo. No caso aqui, ó, tem algumas interações, eu estou observando aqui. O Joel, ele falou, parabéns, professor, pela palestra, Dr. Foster. Josefina assistiu aqui também, manda um abraço, manda lembranças, professor. Tem um relato aqui que eu achei interessante a respeito do... Faço engenharia florestal, foi a Ana Beatriz. Ela teve aula com o senhor no primeiro período e fez gostar mais ainda do curso. Foi uma inspiração para que ela continuasse no curso, ouvindo o professor Dr. Foster. E a Liana, ela faz a seguinte pergunta: qual a percepção sobre as áreas desmatadas em 2019 que não queimaram ainda? Existem muitas? Muitas áreas foram desmatadas, mas ainda não passaram pelo processo de limpeza, vamos dizer assim, que são as queimadas. Quando eu não tenho a resposta, eu falo tipicamente uma excelente pergunta. Eu aprendi isso na aula. Excelente pergunta, Liana. Infelizmente, eu não tenho essa informação, mas vale a pena fazer estudos sobre isso. Nós temos o potencial nós temos uma história para entender sobre quando queimam essas derrubadas e o que se faz com as derrubadas do passado. E várias dessas derrubadas não só 1 hectare, tem áreas bem grandes que foram derrubadas. Então, é uma área de estudo importante. E provavelmente vão ser queimadas esse ano. Sim. Então, excelente pergunta, Liana. Nós vamos dar uma analisada a respeito da pergunta. Professor, observando isso, o Lucas ele faz o seguinte questionamento. Boa tarde, professor Foster. Gostaria de saber que medidas são necessárias para conscientizar o grande produtor rural a respeito do desmatamento. Como conscientizar, professor, os grandes? Ok. Existe uma situação, eu acho que eu posso analisar algumas histórias. A história que está acontecendo no norte de Mato Grosso, em parte de Rondônia, é interessante. Você viu o gráfico que está aumentando a época seca. Isso significa que o período de chuva está reduzindo. Então, quem estava fazendo safrinha, e estava usando isso para ficar com lucro, se continuando essa tendência, nós vamos ver o outro contramão. Vai chegar o ponto que você só vai ter uma safra. Consequentemente, e com aumento de temperatura e falta de água, a produtividade agrícola a tendência a baixar. Manter a floresta é uma maneira de reduzir o tamponar esse efeito. Então, a razão, se quiser pensar puramente econômico, faz muito sentido manter o máximo de floresta que você pode. Até reflorestar, especialmente em áreas tipo a zona ribeirinha, que pode ajudar tanto na qualidade de água, quanto ajudando a manter o sistema de drenagem. Então, o argumento que eu diria para as grandes é, sem água, ou com água reduzido, mais variável, a produção vai ficar mais complicada. Sim. Excelente ponto a ser abordado. A água é necessário para que as grandes produções ocorram também, né? Seja no pequeno ou no grande. Então, tá aí, Lucas. A Joyce, ela falou assim, ó, não consegui fazer o cadastro pelo MIT para o certificado, segue o meu e-mail. Isso mesmo, Joyce. Se você não conseguiu fazer o teu cadastro lá no MIT, segue o exemplo da Joyce. Diga o seu nome
nome completo e o e-mail no bate-papo, que ele ficará aqui e a gente entrará em contato para a emissão do seu certificado da palestra de hoje, ok? Então, a Joyce, ela nos dá um exemplo muito positivo. Se você não conseguiu utilizar o link do Meet, deixe o seu nome e e-mail aqui no bate-papo. Lembrando, nome completo, por favor, para que saia no certificado. O Renato, ele fala assim, professor Foster, inesquecível professor. Sabemos que uma das formas mais eficientes de mitigar o aumento de CO2 é a preservação e plantio maciço de floresta. Como podes acelerar os mecanismos de emissões evitadas e créditos de carbono, e assim valorar as florestas tropicais em relação aos serviços ambientais? Eu acho que como podemos acelerar os mecanismos de emissões evitados e créditos de carbono, e assim valorar a floresta tropical e serviços ambientais? Qual é a mágica, professor? Bem, na ausência de acordos internacionais que está faltando para a questão do pagamento de serviços ambientais, e um seria a estocagem de carbono, precisamos pensar os outros benefícios. A questão de temperatura, por exemplo, o aumento da temperatura vai ter um efeito negativo na produção agrícola e agropecuária. Então, por fins econômicos do produtor, faz sentido manter mais floresta na propriedade. Para as pessoas em área urbana, nesse caso, 70% da população na Amazônia, faz sentido manter cobertura adequada nas bacias de drenagem que está fornecendo água para as cidades. No caso de Manaus, pessoas pensam, se é Manaus, pegando do rio principal, mas mais para o interior, outras partes, os rios são menores e as bacias são menores, e pode pensar exatamente nesse intercâmbio de reflorestamento sendo pago pelo consumo urbano. E tem a questão de, nós sabemos, no ponto de vista regional, desmatamento pode aumentar a temperatura até 50 quilômetros distante de onde acontece. Então, vai começar a precisar gerenciar a temperatura, por bem ou por mal. E para controlar, reduzir a taxa de aumento de temperatura e, consequentemente, a secagem, o estresse térmico, etc., vamos precisar manter florestas. Mas é um outro tipo de benefício. Nesse caso, o regulamento térmico, além de água, para essa parte da Amazônia. Sim, interessante. Professor, se prepara que tem uma pergunta aqui polêmica. Já faço ela do Marcelo Loureiro. Ele tem uma pergunta bem polêmica aqui e a gente não vai esconder essa pergunta. Nós vamos fazer, professor Foster, só um momento. A Amanda, ela está falando assim, como faço para me inscrever nas palestras? Amanda, nós vamos dar continuidade, aproveitando até o lembrete do professor Joanil, nós vamos dar continuidade ao ciclo de palestras. Só que hoje, excepcionalmente, está sendo na sexta-feira devido ao dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente. Semana que vem, nós vamos realizar nas terças-feiras e quintas-feiras. Vai ser nesse mesmo horário. A questão do link, a gente vai fazer alguns encaixes a respeito do link, da plataforma que nós vamos utilizar, e nós informaremos, divulgaremos pela coordenação, pelo pessoal envolvido no projeto Conexões Florestais, ok? Então, terças-feiras, 17 horas, horário de Brasília, 15 horas, horário do Acre, ok? Terça e quinta-feira, nós vamos dar continuidade ao ciclo de palestras e todas as palestras vão ter certificado. Então, não perca essa oportunidade desse projeto Conexões Florestais. Então, você marque na sua agenda, terça e quinta-feira, às 15 horas, horário do Acre, 17 horas, horário de Brasília.
E também, já aproveitando a oportunidade, hoje, às 20 horas, teremos um bate-papo com o pessoal do RECA, o projeto RECA. É uma associação que trabalha com o sistema agroflorestal. Você vai no YouTube, digita Cleverson Carvalho, é o meu canal, e às 20 horas, horário do Acre, 22 horas, horário de Brasília, estaremos na live, ao vivo, para falarmos sobre o projeto RECA. E, professor Foster, o Lucas, Marcelo, ele fez a seguinte pergunta: qual a sua opinião com relação às especulações sobre a origem ecológica e expansão da contaminação do vírus da Covid-19? Professor Foster é nativo dos Estados Unidos, está há muito tempo aqui na Amazônia, conhece já a Amazônia muito bem. Então, qual a sua opinião, professor, a respeito dessa origem do vírus e com relação à expansão, que o Marcelo fala aqui, expansão da contaminação? Excelente pergunta. Deixa-me tentar modificar um pouco. A sorte que não saiu do Acre. A biodiversidade que nós temos na Amazônia também se reflete nos vírus. Então, esse processo de contato com vida selvagem, etc., poderia ter acontecido aqui também. Então, se é quase tentando provar negativo. Segundo o que eu li dos especialistas, eles não têm sinais no código genético de manipulação. Combina muito bem o que eles encontraram no morcegos do que eles encontram pessoas com pouca alteração. Mas que isso eu não sei como em termos de responder. Essa é a questão ecológica nós estamos expostos de série de vírus e se tivesse acontecido não pode provar negativo no sentido eu não posso provar Cleverson prova que você não é um ET. Faz uma acusação e você não consegue provar o contrário. Então, tem acusações que saem do laboratório. Pode ser mesmo sem modificação genética, pelo menos. Mas não consegue provar isso por enquanto. Então, eu deixo isso no ar e não posso responder de uma maneira definitiva. Excelente pergunta, né, professor? Então, olha, você que ainda não conseguiu fazer o teu cadastro lá no Google Meet, deixe o seu nome completo e e-mail para emissão do seu certificado, ok? Então, digita no bate-papo teu nome completo e e-mail para emissão do certificado. Conexões Florestais vão ter, no caso, nós teremos continuidade. Terça e quinta-feira, às 17 horas, horário de Brasília, e aqui no Acre, às 15 horas, ok? Nós temos aqui o Valério Gomes, professor, ele fala assim: em tempos de terraplanismo e negação da ciência, nas crises e na política pública, onde os cientistas estão pecando para ampliar o maior conhecimento da ciência pela sociedade em geral. Ok. Eu diria uma área na área de educação formal. E precisa mudança de paradigma de ensino. Menos como ciência como coleção de fatos, para a ciência como processo de entender a natureza. Quando se trata de ciência como processo, você aprende como errar. Você aprende como fazer pesquisa. Você aprende como você pode ter várias hipóteses, testando um, testando o outro, etc. E você começa a ser mais cético também.
Então, parte do processo, eu dou aula, uma palestra para colegas na UFAC sobre como ser um bom cético, porque o cientista tem que ser um bom cético. E, nesse caso, nós precisamos ajudar a sociedade a aprender a ser bons céticos. E aí, com isso, nós vamos ter um público melhor, eu acho, de fazer decisões de seleção de líderes e suas ações diárias. Então, eu diria que é importante para cientistas nas universidades de colaborar não só com ensino fundamental, ensino formal, mas em várias outras maneiras de repassar. Porque não é do cientista, esse conhecimento, essa abordagem do mundo. E existe um problema de cientistas chamando ciência para si. Quando todo mundo pode e deve ser cientistas. Eu mostrei fotos de pessoas no campo, eles estavam fazendo ciência, então definição operacional, são cientistas. Verdade, muito bem colocado. Então, você tem que ser mais cético como cientista, como o professor Foster falou, e também saber escolher quem vai nos representar nos poderes públicos, ok? Professor, eu acredito que nós estamos contemplados aqui e agradecidos, principalmente a você que nos acompanhou até esse momento. Já estamos com mais de 1h30 online e você esteve aqui presente. O professor Felipe está retornando aqui. Então, o convite que eu faço, terça-feira e quinta-feira, nós teremos as nossas lives, palestras, e eu peço para que você deixe o seu e-mail. Se você ainda não deixou o seu nome completo e e-mail, eu não quero certificado, tudo bem, mas deixe o seu e-mail que nós vamos informar você a respeito da nossa programação. Nós vamos estar entrando em contato. E você que quer o certificado, deixe o seu nome completo juntamente com o seu e-mail, que mandaremos o seu certificado e também a programação do Conexões Florestais, ok? Então, eu gostaria já de finalizar a minha fala, e aí eu passo para o professor Felipe. Eu quero agradecer imensamente você que esteve até esse momento com a gente. Nós estamos com um ótimo público, gratos a vocês que acompanharam essa excelente palestra com o professor Dr. Foster Brown nessa tarde, dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. E deixo o meu convite. Às 20 horas falaremos com o pessoal do RECA, o Projeto RECA, que é uma associação que trabalha com o sistema agroflorestal. Então, vá no YouTube, digita Cleverson Carvalho, assim como está aqui, o meu nome, Cleverson, e aí Carvalho. Você acessa o meu canal, se inscreve lá, ative o sininho que estará sendo notificado às 20 horas, horário do Acre, e 22 horas, horário de Brasília. É um bate-papo a respeito do sistema agroflorestal praticado pelo RECA, uma associação que está localizada em Rondônia, pertinho aqui de nós, a 150 quilômetros em Nova Califórnia. Muito obrigado, professor Foster, agradeço imensamente, foi meu professor na pós-graduação, cada aula era um show, como vocês puderam ver aqui, hoje na apresentação. Professor Felipe, também muito obrigado. Estaremos terça-feira e quinta-feira que vem aqui, e eu deixo a palavra, então, professor Felipe, professor Foster. Muito obrigado. Obrigado, Cleverson. A sua mediação foi perfeita, foi precisa, né? Eu acho que todos ficaram muito satisfeitos com a sua participação aqui mediando a palestra. Muito obrigado. Gostaria também de agradecer imensamente ao professor Foster pela excelente palestra, por ter aceito o convite para participar da abertura do nosso projeto Conexões Florestais, né? Com certeza engrandeceu o nosso evento e honrou o Dia Mundial do Meio Ambiente. Com certeza foi muito válido. Professor Foster, queria falar alguma coisa, considerações? Sim, eu gostaria. Eu queria agradecer vocês
para dar essa oportunidade. Cleverson, eu não sabia desse lado de você como mestre de cerimônias. Foi excelente. O Felipe, parabéns para o esforço que você, Marco, Adriana, os outros fizeram na organização desse evento. Para mim foi uma oportunidade de ver muitos amigos. Eu estou olhando a lista aqui, que tem 20, 25 anos aqui. Aliás, 30 anos em alguns casos. Então, eu agradeço essa oportunidade também para eu entrar em contato com um pouco do meu passado, que agora é meu presente. E eu queria pedir a todas as pessoas aqui que estão participando de usar a informação, não acreditem em tudo que eu falei. Tá? Seja céticos, procure suas próprias verdades, mas precisamos agir também. Então, por favor, seja a nova geração de solucionólogos. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor. Então, ainda antes de encerrar, eu gostaria também de agradecer a todos que participaram, que mandaram perguntas, enfim, que prestigiaram o nosso evento. Espero contar com a participação de vocês nas próximas palestras, que se inicia na semana que vem, como o Cleverson falou muito bem, às terças e quintas-feiras. Então, junho e julho, às terças e quintas-feiras, às 17 horas de Brasília, às 15 horas aqui do Acre, cada dia com um tema diferente, uma palestra de um tema relacionado à área florestal. Na próxima terça, já vou dar um spoiler aqui, temos o professor Dr. Ricardo Olivar Gaspar, da Universidade de Brasília. Ele vai abordar o tema o ensino à distância na engenharia. Então, não percam, vale muito a pena. E antes de terminar, gostaria de parabenizar também pelo esforço e dedicação dos demais integrantes do projeto, que não mediram esforços, mesmo em termos de pandemia, por viabilizar essa palestra de hoje. Então, o professor Marco, professora Kate, professor Berenice, professora Patrícia, professor Givanildo lá de Cruzeiro do Sul, nossa técnica administrativa Adriana, nossos egressos do curso de Engenharia Florestal, o Cleverson, nosso mediador, a Karine, e também nosso aluno da graduação Augusto. Muito obrigado, parabéns pelo esforço de vocês, valeu muito a pena. E foi um evento, uma palestra que, como eu falei, honrou o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, muito obrigado a todos, até semana que vem, Bom final de semana para todo mundo. Jarvis Clay, obrigado, pessoal do NTI, pelo apoio, por todo o suporte. Obrigado. Com certeza. Muito obrigado por todos aqueles que, de alguma forma, contribuíram aqui com o nosso evento, com a abertura desse ciclo de palestra aqui do Projeto Conexões Florestais. Obrigado a todos, bom final de semana a todos, E a gente se vê na próxima terça-feira, se Deus quiser.